Boa noite, pessoal. Meu nome é Raquel e eu estou aqui para continuar a leitura da história deste livro maravilhoso da autora Karina Risse, que é a Desencantada. Vou ler hoje mais 2 capítulos, o 5 e o 6. E se vocês estiverem gostando, por favor, deixe um like e se inscreva no nosso canal também. E se quiserem, podem também deixar sugestões de livros que vocês queiram que eu faça a leitura. Então, vamos lá. Desencantada, da autora Karina Risse, capítulo 5. Aparentemente, aquele jantar nunca teria fim. Tentei ignorar os olhares pouco amistosos de Miranda, ao chegar o momento de o prato principal ser servido e a ausência da carne ficar bastante evidente. Assim como tentei evitar o homem ao meu lado. Ah, como tentei! Mas, da mesma maneira que eu estava resolvida a fingir que Leon não existia, ele parecia determinado a chamar minha atenção. A senhorita vai me contar o que pretendia fazer com aquele assado? Perguntou ele, cortando um pedaço do fazão em seu prato. Eu não tinha me decidido ainda. A luz das velas fazia suas mechas negras ganharem movimentos ondulantes. As chamas também lançavam luz sobre o papel de parede dourado, que acendia feito um sol, dando à sala reflexos acobreados, sobretudo nas 2 cabeças ruivas do outro lado da mesa. Dmitri trocava algumas palavras com Suelen. Minha prima corava, abaixando o rosto, mas os cantos da sua boca rosada se voltavam para cima. Acho bastante surpreendente que tenha adotado um cachorro como aquele, comentou Leon. Eu me virei para ele de imediato. O que quer dizer com isso, capitão? Calmamente, meu interlocutor ergueu a sua taça e sorveu metade do vinho. O anel em seu anular reluziu sob o flamejar das velas. Um sujeito fanfarrão, explicou, um pequeno sorriso nos lábios. Particularmente, acho uma excelente escolha, mas fiquei preocupado com o camarada. Também gosta de dar sermões sobre regras sociais para ele? Espiando minha madrasta na ponta da mesa, que ria de alguma coisa que o Sr. Nogueira havia dito, baixei a voz, me inclinando um pouquinho em sua direção. Pois saiba que Manteiga tem muita classe, é um bom amigo, bastante leal. Ele pegou o assado e foi muito errado, admito, mas Manteiga só queria cuidar de mim. Sua primeira atitude foi me procurar para entregar sua caça, e eu não dou sermões. Apenas explico a ele que algumas coisas são aceitáveis, outras não. Endireitei a coluna. O interessante é que ele compreende isso melhor que muitas pessoas. E por muitas pessoas a senhorita se refere a mim, é claro. Os cantinhos de seus olhos claros se enrugaram, divertidos. Sob aquela luz, as íris pálidas adquiriram um brilho quase incandescente. Desviando o olhar, brinquei com a comida em meu prato. Seus sapatos lhe cabem? Pela visão periférica, eu ouvi bufar. Não me espanta que tenha um cachorro como amigo, resmungou. Acho admirável que consiga passar 5 minutos ao lado de um ser humano, sem que ele queira decorar os próprios miolos com uma bala. Descansei o talher para apanhar a taça de água. Eu não me oporia se o senhor quisesse tentar. Apenas sugiro que faça isso do lado de fora da casa. Minha madrasta não tolera sujeira. Beberiquei um gole, então me voltei para ele. E, já que o senhor me acha intolerável e eu tenho a mesma opinião a seu respeito, podemos fingir que não notamos a presença um do outro e passar o restante do jantar em um silêncio educado e seguro para ambos. Não? Abruptamente sério, Leon se recostou na cadeira, escrutinando meu rosto.
cada traço dele. Ignorar sua presença estaria além dos meus limites, disse, em sua voz baixa e rouca. Minha respiração perdeu a cadência e notei que a temperatura da sala se elevou. Suspeitei que ele tenha sentido a mudança também, pois girou no assento, subitamente interessado no pedaço de carne em seu prato. Soltei o ar em um trêmulo e longo suspiro. Parte alívio, parte... Bem, eu não tinha certeza. Sorvi mais um gole de água para aplacar a repentina secura na língua. Por que o senhor está fazendo isso? Me ouvi perguntar, pousando a taça na toalha de linho branca, que, graças à iluminação, adquiria um tom de creme. O corpete do meu vestido sofria a mesma alteração. Isso o quê? Rodopiou a faca entre os dedos. Por que se sentar ao meu lado e insistir em um diálogo se eu o desagrado tanto? Como eu disse antes, pensei que a senhorita tivesse feito um convite. Abriu aquele sorriso insolente. Mas havia algo sob a expressão sarcástica, uma emoção que ele parecia tentar ocultar a todo custo. E, porcaria, conseguiu. Já expliquei que não fiz convite algum, capitão. Mesmo que tivesse feito, não seria mais inteligente ter fingido não compreender do que passar o restante da noite em minha detestável companhia? De súbito, ele se virou, o movimento resultando em uma suave brisa carregada com seu perfume, uma mistura inebriante de mar, madeira e alecrim, que me deixou ligeiramente tonta. Não a acho detestável, senhorita Valentina. Raios! O homem pareceu sincero. Apenas para ter onde olhar, estendi o braço a fim de alcançar minha taça. O problema foi que Leon teve a mesma ideia e, como nossos cálices estavam lado a lado, o dorso de sua mão esbarrou na minha. Durou um átimo de segundo, mas, mesmo com as luvas, provocou um frisson violento que me sacudiu por dentro. Ele puxou a mão tão depressa que me perguntei se tinha sentido aquilo também, e se estava tão assustado quanto eu acabara de ficar. Não acho sua companhia detestável, repetiu, um fogo lento derretendo o metal em seu olhar. Não é o que as suas palavras sempre sugerem. Porque tenho pouco poder sobre elas se você está por perto. Mal a frase deixou seus lábios, o capitão Navas apertou as pálpebras como se não pretendesse dizer tanto. Tornei a encarar o arranjo parcialmente devorado, torcendo para que Leão não percebesse como minhas faces estavam vermelhas, ou se notasse que pensasse que era efeito do vinho, que eu não tinha provado ainda, mas, mesmo assim, e não de suas palavras, ou de sua intensidade ao pronunciá-las, ou daquele olhar agora consumido pelas chamas, que fez tudo em mim ganhar vida. Sem compreender o que estava acontecendo comigo, decidi evitar até mesmo respirar na direção de Leon. E, é claro, não foi tão simples quanto imaginei. Era como se tudo nele me atraísse. Sua voz, seus movimentos e até seu cheiro. Tentei me distrair observando Suelen, que a cada instante parecia mais envolvida na conversa de Dmitri. Não havia nada errado em um flerte inocente. Durante o jantar, minha prima era linda, agradável e sorridente. Era natural que atraísse o interesse do sexo oposto. O que me incomodava era o cavalheiro que a fazia esconder o sorriso atrás do guardanapo. Um homem à procura de uma herdeira rica, e Suelen se enquadrava perfeitamente na categoria. Morango com creme, senhorita? Alguém perguntou. Girei o corpo depressa e meu nariz ficou a poucos centímetros das taças de base curta equilibradas sobre a bandeja. Uma exuberância de vermelho e branco me encarou de volta,
Como estava com o corpo todo de lado, pareceu natural que meu olhar encontrasse o de Leon. Ele sorriu. Não sei quanto a senhorita, mas eu vou querer. Com toda certeza. É a minha sobremesa favorita. Mencionei ainda há pouco. Recorda-se? Vagamente. Meu rosto e pescoço esquentaram tanto que cogitei a ideia de mergulhar o guardanapo na taça de água e pressioná-lo nas bochechas enquanto éramos servidos. Fico feliz que a sobremesa o agrade, capitão, falou Miranda da ponta da mesa, se inclinando para a frente a fim de vê-lo melhor. O decote do vestido se movimentou um pouco, de modo que um de seus seios quase saltou para dentro da taça de doce. Meu companheiro de jantar não percebeu nada disso, ocupado demais em provar os morangos envoltos em creme e gemendo de satisfação. Eu pensei que estava a salvo, mas aquele era Leon Navas. Me agrada muito, Sr. Albuquerque, respondeu, erguendo a ponta do guardanapo enroscado em seu colarinho para limpar a boca. É a minha favorita. Mas confesso que estou um pouco desapontado com a apresentação. Não achou um pouco frustrante, senhorita Valentina? E me fitou por entre aqueles cílios negros, um ligeiro esgar no canto da boca. Tive 86% de certeza de que fiquei da cor da porcaria da fruta, e isso pareceu divertir Leon. Muito. Oh, Miranda tocou a base da garganta, onde uma gargantilha de rubis se aninhava. Não consigo pensar em muitas maneiras de apresentar essa sobremesa. Eu consigo pensar em algumas, contrapôs ele. Não consegue, atalhei. Por favor, cale a boca. Quase adicionei, temendo que ele mencionasse algo sobre pele nua e mulheres na presença da senhora Nogueira, uma das mais fervorosas beatas que eu já tinha conhecido na vida. Ora, Valentina, você conhece pouca coisa do mundo. Meu pai riu da outra ponta, subitamente interessado na conversa. Que outras maneiras conhece, capitão? Certa vez, em Marsella, provei esta mesma sobremesa, começou, e eu prendi o fôlego, com a adição de fogo. Fogo? O Sr. Nogueira repetiu, descrente. 3 cadeiras distante. Sim, as chamas subiam das taças, explicou Leon. O conhaque deu um sabor especial ao doce. É delicioso aos olhos e ao paladar. Eles chamam o processo de flamber. Soltei o ar com força. Ele ouviu e me deu uma piscadela. Eu me perguntei se alguém daria pela falta do que estava do arranjo de mesa se eu o enfiasse acidentalmente na garganta do capitão. Deus meu! Imagina só! Uma sobremesa em chamas. Miranda bateu palmas, animada. Devia ter sido muito excitante. Que outras iguarias o senhor encontrou em suas viagens? Tem que nos contar. Enquanto o capitão Navas narrava suas experiências gastronômicas, me surpreendi ao ouvi-lo pronunciar o nome dos pratos franceses. Sua dicção era quase tão perfeita quanto a da senhora Justine de Ville, minha antiga tutora, nascida em Nice. Não devia ter me espantado tanto, afinal Leon era espanhol. Seu país fazia fronteira com a França e com Portugal. Devia ser a razão pela qual ele parecia dominar tão bem ambas as línguas, já que mencionara mais cedo que negociava com toda a Europa. Foi com alívio que vi o jantar se encerrar. Os homens começaram a se retirar para a biblioteca a fim de fumar seus charutos. As damas foram à sala de visitas para um licor. O capitão Navas, no entanto, se demorou um pouco mais, de modo que só estamos nós dois à mesa. Bem, até que foi divertido. Ficou de pé, estendendo minha mão. E ambos sobrevivemos, comentei admirada, aceitando sua ajuda.
Sabe, eu estava pensando a mesma coisa. Inacreditável, não é? Ficamos de frente um para o outro, e não estou certa se ele deu conta de que seus dedos ainda envolviam os meus, da mesma maneira que não tinha ideia do motivo pelo qual eu não os puxava daquele casulo quente. Pensei que fosse arremessar o arranjo em minha cabeça quando mencionei os morangos, confessou com uma careta engraçada. Fui poupado porque rosas são as suas flores favoritas? Arriscou. Na verdade, eu prefiro frésias e confesso que uma ideia semelhante me ocorreu, mas manteiga já tinha destruído metade do arranjo. Suspirei. Não quis irritar minha madrasta ainda mais. Um sorriso esplêndido iluminou seu rosto. Diga à manteiga que eu agradeço pela ajuda indireta. Então, até mais tarde. Senhorita Valentina. Lentamente, mantendo os olhos atrelados aos meus, Leon se curvou e resvalou os lábios no dorso de minha mão. O cetim fino que me cobria a pele não foi capaz de conter o calor do toque. Aquele frisson retornou, brotando no ponto onde sua boca me tocava, e viajou pelo meu corpo à velocidade de uma estrela cadente. Tentei respirar, mas as costelas comprimidas contra o espartilho não permitiram. Com uma curta mesura, ele deixou a sala, apressado, desaparecendo pela porta a fim de se juntar aos demais. Um pouco atabalhoada, demorei para perceber que eu deveria fazer o mesmo e fui cambaleando para o lado oposto. Minha mão pousou na maçaneta, mas antes que eu tivesse chance de forçá-la para baixo, a porta se abriu. Dmitri passou por mim sem parecer me ver. Devia ter acompanhado Suelen até a sala de visitas. E isso me lembrou? Senhor Romanov, que bom encontrá-lo sozinho, fui dizendo. Ele se sobressaltou, procurando a origem da voz. Não pareceu muito satisfeito ao me encontrar, a julgar pelo franzir de senho. Fechei a porta antes de me aproximar dele. Espero que não se ofenda com minha franqueza, senhor, mas sabe que todos estão a par da sua situação. Aprumando a coluna, ele trincou o maxilar. Está preocupada com sua prima, completou, entendendo meu receio corretamente. Suelen é uma sonhadora, procura um relacionamento baseado em afeto, não em conveniência. E o que a leva a crer que eu não tenho sentimentos por ela? O fato de nunca ter sequer reparado nela antes? Pensei. Ouça, senhorita Valentina. Ele prosseguiu inquieto. Lamento que minha fama me preceda. Eu estive envolvido com alguns assuntos dos quais não me orgulho, mas garanto que isso é parte do passado. Aprendi minha lição. Pressionou a mão na lateral da barriga, me deixando confusa. Se quer mesmo saber, eu me envergonho do que fiz e da situação na qual coloquei minha família. Mas um homem tem o direito de se arrepender de um mau passo. Não tem? De tentar recomeçar a vida de maneira digna e honrada, como talvez ao lado de uma boa moça que o mantenha no rumo certo? Era mais fácil acreditar que dinheiro brotaria no jardim em meio às rosas, porém a franqueza com que me contava tudo aquilo me desconcertou. O rapaz se aproveitou da minha hesitação para acrescentar. Sei que não nos vimos nestes últimos meses, mas espero, agora que retomamos a amizade, poder mostrar à senhorita que sou um homem mudado. E, se me der algum tempo, vou provar ser merecedor da afeição de uma dama como a senhorita Suelen. Ele parecia bastante resoluto com a relação à minha prima. Mas um homem pode se livrar de vícios tão graves de uma hora para outra? O mais importante, eu poderia confiar minha prima inocente e idealista a ele? Ah, como eu gostaria que o correio fosse mais eficiente
e eu pudesse obter todas essas respostas em poucos dias. Ainda não tinha recebido de Theodora a resposta à primeira carta que lhe enviara, nem de Elisa. Se escrevesse a elas agora, provavelmente teria notícias a respeito da situação de Dmitri, depois que ele e Suelen estivessem casados, se é que as intenções dele eram mesmo honrosas. Não posso dizer que acredito no Senhor, retruquei, encarando-o, mas também não vou ofendê-lo dizendo que duvido do que diz. Espero realmente que se revele um homem merecedor de Suelen, e não será nada fácil, Sr. Romanov. Suelen é muito especial. Sua incerteza é mais do que posso lhe pedir no momento. Abriu os braços, como se tivéssemos encerrado um acordo. Assentimos ao mesmo tempo e ele foi para a biblioteca. Eu queria ir até a sala e falar com Suelen, sondar seus sentimentos e expectativas. Talvez ela não estivesse levando aquele flerte a sério, e eu estivesse entendendo tudo errado. Não seria a primeira vez, mas haveria gente demais por perto. Eu teria que esperar até que fôssemos para a cama. Incapaz de esconder minha inquietação, achei melhor me refugiar no jardim até me acalmar. Escapuli pela porta lateral, cruzando os braços assim que a brisa fria da noite arrepiou minha pele. Contornei as roseiras já em botão que papai mandara plantar, logo que nos mudamos. Miranda não reclamara, o que me surpreendeu. Em nossa antiga casa, ela cuidava pessoalmente de sua vasta e um tanto assustadora coleção de flores exóticas. Aparentemente, ela já se cansara da jardinagem. Nem bem me sentei no banco de madeira em frente às flores, o som de passos pesados me fez virar o pescoço. O Sr. Nogueira adentrou o jardim, os ombros eretos, o queixo trincado, como se algo o incomodasse. Parou a 2 metros de distância, as mãos unidas atrás das costas, o olhar fixo em mim. Sr. Nogueira? Eu me levantei devagar. Está procurando alguém? Estava, mas acabo de encontrá-la. Ah! Ele ficou mudo, feito às plantas que nos cercavam. Então resolvi perguntar: posso fazer alguma coisa pelo senhor? Pode, senhorita Valentina, pode sim. Soltou uma pesada inspiração. Pode aceitar minha mão e se casar comigo. Tudo o que consegui fazer por um minuto inteiro foi piscar. E não devia ter entendido direito. Só podia ser um engano. Perdoe-me, senhor Nogueira. Como disse? Pode aceitar minha mão e se casar comigo, repetiu firme. Foi o que pensei ter ouvido. Ah, porcaria! Suelen tinha razão, afinal, sobre minha incapacidade de detectar um pretendente. Em minha defesa, eu nunca tinha constatado nenhum indício de que Inácio desejasse se casar comigo. Quer dizer, ele falara mais de uma vez sobre suas terras, fortuna, os lucros daquele ano. Aquilo tinha sido um flerte? Parecendo mais ansioso que o usual, o Sr. Nogueira chegou mais perto, ficando a um braço de distância. A senhorita é inteligente demais para que eu tente enganá-la com falsas promessas de amor. Por isso serei direto. Eu não a amo, mas prezo sua amizade e gosto da sua companhia. É de boa família. Não fala muito. Será uma boa esposa, estou certo. Não desperdiçará meu patrimônio com frivolidades, nem me atormentará com conversas incessantes. E com sua beleza, sei que me dará filhos bonitos. Ele desviou o olhar, parecendo desconfortável. Eu estava. Acho que é o suficiente para que tenhamos um casamento bem-sucedido. Não feliz, um casamento não feliz, um casamento bem-sucedido. Sacudi a cabeça tentando apagar aquele pensamento. Fazia muito tempo que eu tinha aceitado o fato de que casamentos raramente trazem alguma alegria. Sei que pode ver que é um acordo bom para a senhorita, continuou apressado. Terá uma vida bastante confortável e um marido muito mais fácil
de lhe dar do que imagina. Se for razoável, e eu sei que é, ergueu as sobrancelhas castanho claros, vai chegar à conclusão de que é a melhor oferta que receberá. Suas palavras pareceram ecoar pelo jardim muito tempo depois dele ter concluído. A melhor oferta que receberá? Deprimente, mas a afirmação era verdadeira. Quão desolador é constatar que não se vale muito aos olhos do homem que lhe propõe casamento. Eu estava certa de que ele não disse aquilo com o intuito de me ferir, apenas constatava um fato. Eu mal conseguia preservar os antigos vestidos em bom estado para fazer uma boa figura nos eventos sociais. Meu dote agora era risível. Que chances de obter outra proposta, mesmo que ruim, eu tinha? Demorei a compreender que o Sr. Nogueira esperava, aflito, por uma resposta. O senhor não estava brincando quanto a ser direto. Consegui proferir. Eu nunca brinco em uma negociação. Apenas continuei contemplando aquele rapaz bonito como uma estátua de Michelangelo, sem que nenhum sentimento brotasse, exceto uma vontade louca de cair na risada, ou no choro. O que ele me propunha não era um mau acordo. Não ter que conviver com Miranda todos os dias já era motivo mais que bastante para que a proposta se tornasse aceitável. Inácio deixara claro que não me amava, o que era bom, pois eu não gostaria de magoá-lo dizendo que não correspondia a seus sentimentos. Eu havia jurado que não cometeria o mesmo erro da minha mãe, que se deixara governar pelos sentimentos por um homem que, no fim, se provou pouco merecedor deles. Portanto, eu poderia aceitar Inácio, que me proveria uma vida confortável. E garantiria isso em contrato, sem que nos magoássemos. Eu deixaria de ser a empobrecida senhorita Valentina para me tornar a rica senhora Nogueira, da respeitada família Nogueira, que comandava o comércio de milho naquela parte do país. Talvez sair de casa beneficiasse até mesmo o meu relacionamento com o papai. Em minha ausência, ele poderia sentir minha falta. Se eu me casasse com Inácio, poderia aparecer de vez em quando e, com a ajuda de um dos empregados, continuar a cuidar da administração dos gastos da casa. Podia funcionar. Só que algo em sua proposta me incomodava, e eu, abalada como estava, não consegui detectar o que era. Diga alguma coisa, pediu ele. Minha voz falhou, clareei a garganta. Senhor Nogueira, usarei da mesma franqueza que o senhor. Eu não esperava pela sua proposta. Posso ver isso em seu rosto, franziu a testa. Pensei que tivesse sido mais claro em minhas intenções. Provavelmente foi. Ri, tensa. Mas eu tenho dificuldade de notar esse tipo de situação. Assim sendo, gostaria de poder pensar no assunto antes de lhe dar uma resposta. Ele me mostrou uma fileira de dentes brancos perfeitamente alinhados. Se ao menos o meu coração se animasse um pouquinho, mas não, nada de pulos, tropeços ou corridas desvairadas. Eu não teria feito a proposta se não soubesse que me pediria tempo para pensar, revelou. Isso apenas reforça o meu argumento sobre a senhorita ser uma dama com a cabeça no lugar. Sei como a senhorita costuma agir. O senhor é muito confiante, porque naquele momento eu mesma não sabia como costumava agir, como qualquer pessoa costumava agir. Tenho que... Deus deu de ombros. Eu preciso que seja minha esposa, senhorita Valentina. Pense no que eu lhe propus. Estou certa de que chegará à conclusão óbvia de que este casamento será tão vantajoso para a senhorita quanto para mim. E assim, com uma profunda reverência, Inácio desapareceu pela porta envidraçada. Sem um beijo nas costas da minha mão, sem esboçar vontade alguma de me tocar,
sem deixar transparecer nenhum indício de que desejasse me beijar. Bem, reuniões de negócios não terminam com beijos acalorados, certo? Apertei os braços ao redor do corpo quando a brisa gélida arrepiou minha pele e observei o céu. A lua cheia parecia ainda mais próxima da terra, como se estivesse em rota de colisão. Ou talvez fossem apenas os pensamentos inquietantes distorcendo minha visão. Eu teria rido se não estivesse prestes a chorar. Ansiara tanto por uma chance de mudar o curso da minha vida, e agora, quando estava diante de uma possibilidade real, não sabia o que fazer. Ou melhor, sabia sim, mas estava com muito medo. Tanto havia mudado nos últimos tempos que eu sentia como se estivesse me perdendo pouco a pouco diante de tantas transformações. Casar com o Sr. Nogueira me ajudaria a me reencontrar ou faria eu me perder para sempre, me transformando em um corpo vazio, sem vontades, sonhos, espírito? O ecoar de botas contra o piso me fez girar sobre os calcanhares a tempo de ver o capitão Navas, seus ombros generosos e quadris estreitos passando pela porta, a cortina dourada se agitando de leve na brisa noturna. O músculo que se abrigava dentro de meu peito deu uma pirueta muito inconveniente. Ah, Senhor! Era tudo de que eu precisava agora. Eu concordo. Preciso dizer que essa situação é bastante irritante. Zombou, caminhando calmamente pelo gramado até parar a pouco mais de 1 metro de mim. Eu me viro e aí está a senhorita, surgindo do nada feito uma aparição. Mas eu já estava no jardim. Aqueles lábios atrevidos se abriram enquanto esfregava a nuca. De fato, tem razão. Dessa vez eu a segui. Então sua expressão mudou. A diversão esquecida. Está tudo bem? Aquele sujeito estava incomodando você? Quem? O Sr. Oliveira. Quer dizer, o Sr. Nogueira? Ele estalou a língua. Sabia que era o nome de uma árvore. Brincou com o anel que trazia no dedo anular. Parecia uma joia de família, um brasão. Você está bem? Eu posso perguntar por que quer saber? Eu os vi de relance enquanto seguia para a sala. Ele encolheu os ombros, um gesto bastante indiferente. Mas a preocupação no V entre as sobrancelhas o traiu. Você parecia assustada. Se está procurando uma desculpa para exercitar seus punhos, terá de encontrá-la sozinho. Boa noite, capitão. Fiz uma rápida saudação e comecei a me afastar. Ele resmungou alguma coisa em um espanhol muito mais sonoro e rápido que o de Miranda. E tudo o que captei foi chica compleja. Eu deveria ignorá-lo. Seguir em frente, entrar em casa e refletir sobre a proposta de Inácio. Em vez disso, dei meia volta. Como disse? Perguntei, parando bem diante dele. Ele sustentou meu olhar, seus olhos faiscando frustração. Por que sempre tem que pensar o pior de mim? Por que não consegue dizer frases sem me atacar? Isso não é verdade. Mas minhas bochechas esquentaram. Grande parte do tempo, eu nem mesmo sei o que devo responder às pessoas. Enfiando as mãos nos bolsos, ele encarou a ponta das botas recém-polidas. Então, eu sou o único a quem dedica toda essa delicadeza? Você quer saber mesmo. O senhor parece ter o dom de despertar o que há de pior em mim. Por que está rindo? Exigi ao ver seus ombros se sacudirem. Seus olhos dispararam para os meus, divertidos. Acha que meia dúzia de palavras, nem tão ríspidas assim, são o pior que uma pessoa pode fazer?
Aí está. Eu me aproximei ainda mais e tive que arquear o pescoço para trás a fim de conseguir olhar no fundo dos seus olhos. Aí está o motivo pela qual as palavras saem da minha boca sem que eu possa controlá-las. O Senhor as incita com esses seus comentários, pouco cavalheirescos, e não é muito educado. Essa é a pior ofensa em que consegue pensar? Entortou uma sobrancelha. Ah, como ele era irritante! Rindo de novo, Leon balançou a cabeça, as mechas negras se agitando de leve. Ah, sim, essa certamente é uma ofensa. O que virá depois, bobalhão? Que tal, arrogante? É melhor, anuiu uma vez, mas desconfio de que possa aprimorar. Vamos lá, tente de novo. Deixe vir do fundo da alma. Isso jamais funcionaria. Nem todo mundo tem o mesmo cinismo. É tão rude ou cretino como você. Falei em um fôlego só. Então me dei conta do que tinha acabado de dizer e tapei a boca. Me perdoe. Sua risada ecoou pelo jardim, rica, grave e nem um pouco ofendida. Ah, não! A senhorita chegou tão perto de conseguir, mas estragou tudo no final. Tente não se desculpar da próxima vez que quiser ofender alguém. E foram suas palavras que levaram meu descontrole para longe. Ofender alguém? Eu não queria isso. Me perdoe, deixei a mão cair, envergonhada. Eu não tinha a intenção de ofendê-lo. Não de verdade. Mas por que se diverte tanto me provocando desse jeito? Não compreendo. Não sei com que espécie de damas o senhor está acostumado a se relacionar, e se toda essa provocação as agrada, mas posso lhe assegurar que eu não sou como elas. Seu olhar cinzento escrutinou meu rosto. Era intenso, fascinante, meio hipnótico. Não, sussurrou, em uma voz profunda e aveludada. Você não é como nenhuma delas. Eu não tinha certeza se aquilo era uma ofensa ou um elogio. Então, poderia controlar sua boca, capitão? Depende. Acha que consegue controlar a sua? Trouxe o rosto provocador para perto do meu, sorrindo. Mas a diversão congelou conforme ele se dava conta, assim como eu, de como estávamos próximos. Pareceu confuso a princípio, maravilhado instantes depois, o olhar acompanhando meus traços lentamente, como se os decorasse. Meu corpo reagiu de imediato, a respiração perdeu a cadência, os batimentos cardíacos se tornaram erráticos. Um formigamento inesperado nos lábios. Eu os separei, inspirando fundo, na tentativa de deter tudo aquilo, mas isso só serviu para atrair os olhos de Leon. Assisti, fascinada, as suas pupilas se expandirem, engolindo as íris cinzentas, até que mal passassem de um fino anel prateado. Ah, minha nossa! Eu balbuciei, ciente de que deveria responder alguma coisa, mas meu cérebro parou de funcionar quando aquela voz dentro de mim voltou a sussurrar. Dessa vez, em meu coração. Você. Você? Incitou Leon, chegando ainda mais perto. Eu esqueci. Admiti, incapaz de fazer qualquer coisa além de me perder nas profundezas prateadas de seus olhos. Ele riu de leve, um som rico, quente, que atravessou a curta distância entre nós, vibrando em meu peito. O ar pareceu se movimentar mais devagar, se tornar mais quente, como se uma redoma nos envolvesse, impedindo que o restante do mundo nos tocasse. Leon ergueu o braço, a ponta dos dedos resvalando em minha bochecha,
e tudo o que pude fazer foi estremecer e continuar respirando. Eu sabia que deveria afastá-lo. Em vez disso, incapaz de resistir ao seu calor, inclinei o rosto em direção ao seu toque. Sirena, murmurou baixinho, encaixando a palma quente e levemente áspera na lateral do meu rosto. Não compreendia aquela palavra, mas um fogo lento e abrasador se inflamou dentro do meu peito, instável. Espalmei as mãos em seu abdômen firme. Minha intenção era empurrá-lo, mas meus dedos tinham outra ideia e se enroscaram em sua camisa. As chamas nos olhos de Leon saíram de controle, a prata se transformando em metal líquido, e, sem hesitação, ele deslizou os dedos pelo meu rosto, meu pescoço, até afundá-los nos cabelos em minha nuca, antes de aniquilar a distância entre nós. E então ele me beijou. Bem, pessoal, chega ao fim mais um vídeo, mas fiquem atentos que logo logo eu postarei mais um. E não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal.